Irmãos, uma boa noite a todos. Vamos começar mais um culto online nessa quarta-feira. Vamos estudar hoje a última mensagem do Evangelho de Lucas, que é a Ascensão de Cristo. Mas antes, eu quero ler com os irmãos aqui a letra de um hino, o hino que foi pedido pela irmã Carmen, para que nós lêssemos, e nós vamos então ler esse hino. Os irmãos que estão acostumados, toda quarta-feira nós damos oportunidade para os irmãos escolherem as músicas, e foi escolhido, né? A irmã Carmen escolheu esse hino, e nós vamos ler a mensagem dele. É o hino Crer e Observar, é o hino 465 do Inário para o Culto Cristão. Em Jesus confiar, suas leis observar, é trilhar um caminho de paz, satisfeitos guardar o que Ele ordenar, alegria perene nos traz. Crer e observar, tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Ao andarmos com Deus, recebemos dos céus direção e conforto sem par. Nem tristeza nem dor, nem a prova maior poderão nossa fé abalar. Inefável prazer é Jesus conhecer, é ser crente zeloso e leal, sua voz sempre ouvir, suas ordens cumprir, é ter bênção constante e real. Resoluto, Senhor, e com todo fervor os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua presença sentir, crer e observar, tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Amém? Que Deus coloque em nós também esse desejo de obedecer a tudo que Ele nos manda. Oremos. Senhor, pedimos a tua bênção para o culto dessa noite, que a tua palavra seja revestida com o teu poder, e que a tua palavra venha encorajar, venha fortalecer, venha também trazer salvação àqueles que não têm. Pedimos que a tua palavra frutifique no coração de cada ouvinte nessa noite. Abençoe essa transmissão, que cada irmão possa conseguir acompanhá-la até o final, e pedimos também, Senhor, que continue a fortalecer a tua igreja, a fé da tua igreja, é o que pedimos, no nome de Jesus, amém. Eu quero então abrir com os irmãos as Escrituras do Evangelho de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, nós vamos ler do versículo 35 até o final. Lucas 24, do 35 até o versículo 53. Lucas 24, a partir do 35. Então os dois contaram o que havia acontecido no caminho e como reconheceram no partir do pão. Enquanto ainda falavam nisso, o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Mas eles, assustados e com medo, pensaram que estavam vendo algum espírito. Ele, porém, lhes disse: por que estáis angustiados? E por que surgem dúvidas em vosso coração? Olhai as minhas mãos e os meus pés, pois sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Admirados e ainda sem acreditar por causa da alegria, Jesus lhes perguntou: tendes aqui alguma coisa para comer? Então lhe deram um pedaço de peixe assado, e ele o pegou e comeu na frente deles. Depois lhes disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Era necessário que se cumprisse tudo que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos.
Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: está escrito que o Cristo sofreria e ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos, e que em seu nome se pregaria o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou até Betânia, e levantando as mãos o abençoou. E aconteceu que enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi elevado ao céu. Depois de o adorar, eles voltaram com grande alegria para Jerusalém e estavam continuamente no templo, bendizendo a Deus. Quarta-feira passada, nós vimos a história de 2 discípulos de Emaús. Esses discípulos voltavam para casa, estavam tristes porque para eles Jesus estava morto. Mas no meio do caminho Jesus se aproxima, aparece para eles, e eles ficam tão felizes que decidem voltar para Jerusalém para contar aos outros discípulos que eles haviam visto Jesus. Enquanto eles contavam para os discípulos, eles ficam sabendo que Pedro também tinha visto Jesus, e no meio daquela conversa tão alegre, tão contagiante, quem é que aparece no meio deles? Jesus. De repente Jesus aparece entre eles, e Jesus diz palavras que eram muito importantes para eles e que é muito importante para nós. Jesus, ele diz: paz seja convosco. Vocês não precisam ficar com medo, vocês não têm que temer os judeus, vocês não têm que temer os romanos. Eu estou vivo, estou cuidando de vocês, vocês podem ter paz. E Jesus também diz o mesmo para nós: eu estou vivo cuidando de vocês, tenham paz. Mas mesmo assim eles ficaram muito assustados, ficaram com medo, porque a porta estava trancada. Como que Jesus entrou aqui se a porta está trancada? Eu acho que não é Jesus, eu acho que é algum fantasma, alguma coisa, algum espírito que entrou aqui, e eles ficaram com medo. Jesus então, para repreender a incredulidade, lhes pergunta no verso 38, ele porém lhes disse: por que estáis angustiados? E por que surgem dúvidas em vosso coração? Eles estavam duvidando que era Jesus, e essa dúvida causou angústia no coração deles. Dúvida e angústia é uma dupla que nos pega bastante. Toda vez que ficamos angustiados, é porque estamos duvidando do amor de Deus. Será que Deus vai cuidar de mim? Será que Deus me ama? Será que Deus vai suprir o que eu estou precisando? Será que Deus vai cuidar do meu sustento? Será que Deus vai cuidar da minha saúde? Será que Deus vai cuidar da minha família? Será que Deus vai cuidar dos meus filhos? E quando nós ficamos nessa dúvida, será? O nosso coração se enche de angústia, porque o que nos faz vencer a angústia é a confiança de que Deus nos ama e Deus é poderoso para cuidar de nós. Aquele a quem pedimos é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. A única forma de eu vencer a angústia é eu reafirmar a minha certeza de que Deus está comigo. Por isso é que temos que ler a Bíblia. É a palavra de Deus que vai colocar em nós essa convicção de que Deus nos ama e está cuidando. Então vá para as Escrituras, leia a Bíblia, é a palavra de Deus que vai aumentar a nossa fé, e é essa fé na promessa de Deus que vai nos levar a vencermos essa angústia. Jesus agora vai dar provas para os discípulos que é Ele mesmo, que Ele não é um fantasma. E no versículo 39 ele diz: olhai as minhas mãos e os meus pés, pois sou eu mesmo. Apalpai-me e vede,
porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. E dizendo isso, mostrou as mãos e os pés. Jesus, na hora, ele estende suas mãos e mostra o pé para os seus discípulos e diz: olha, pega aqui na minha mão, pega no meu braço, pega no meu pé, veja, eu sou de carne e osso, eu não sou um fantasma. E os discípulos puderam apalpar o braço de Jesus, eles puderam ver nas mãos de Jesus a marca dos pregos, e eu creio que quando eles viram essas marcas em Jesus, não tinha como ter dúvida. E até hoje, Jesus, ele carrega em si as marcas do Calvário. O apóstolo João, quando ele viu Jesus na sua glória, ao escrever Apocalipse, João ele conta o seguinte sobre Jesus. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 6, ele diz: então vi um cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas que agora estava em pé entre o trono e os 4 seres vivos no meio dos 24 anciãos. Jesus estava com toda a sua glória no céu quando João o viu, mas apesar da sua glória, Jesus, ele ainda parecia ter sido sacrificado. Jesus, em toda a sua glória, ele ainda carrega as marcas do Calvário. Mas por que isso? Deus não quer que nós nunca esqueçamos do sacrifício de Jesus. Quando celebramos a ceia, nós lembramos do sacrifício que Jesus fez por nós na cruz. E quando estivermos no céu, por toda a eternidade, nós nunca vamos esquecer do sacrifício de Jesus por nós. Toda vez que olharmos para Jesus, nós veremos nele as marcas da cruz. Nós vamos ver o que o nosso pecado causou nele. Nós nunca vamos esquecer que nós só estamos no céu porque o Senhor Jesus morreu por nós. E sempre lembraremos o Calvário ao olharmos para ele. Os discípulos então agora estão admirados, eles viram que é Jesus mesmo. E Jesus vai dar mais um passo para provar que é ele. No verso 41, admirados e ainda sem acreditar por causa da alegria, Jesus lhes perguntou: tendes aqui alguma coisa para comer? Então lhe deram um pedaço de peixe assado, e ele pegou e comeu na frente deles. Agora não tinha mais dúvida, porque Jesus pegou de um lanche que eles mesmos tinham ali e comeu desse lanche, comeu um pedaço de peixe assado. Isso nos faz lembrar também que quando estivermos no céu, nós também vamos poder comer. No céu existe a árvore da vida e nós vamos poder comer do fruto dessa árvore, mesmo como o corpo ressurreto. E Jesus provou isso aqui para nós. Mas agora Jesus vai usar a palavra de Deus para tratar da incredulidade desses homens. E no versículo 44, Jesus ele vai lembrar o que ele havia dito. Depois lhes disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Deus está dizendo: vocês não têm motivo para ficarem surpreendidos com tudo que aconteceu comigo, porque tudo que aconteceu já estava profetizado no Antigo Testamento, e eu também havia alertado vocês que tudo isso aconteceria. Vocês ficaram surpreendidos, eu não, porque eu sabia tudo que iria acontecer comigo. E Jesus, provavelmente, ele citou passagens do Antigo Testamento que falavam dos seus sofrimentos. E nesse momento aconteceu algo maravilhoso, que está aqui no versículo 45. A Bíblia diz que o entendimento deles foi aberto para compreenderem as Escrituras. Deus iluminou a mente desses homens para entenderem a palavra de Deus.
E isso é importantíssimo, porque a própria Bíblia disse que o homem só consegue entender a palavra de Deus se Deus abrir esse entendimento. É o que nós chamamos de iluminação. A pessoa só vai entender o Evangelho, só vai entender os versículos da Bíblia se Deus iluminar esse coração, se Deus abrir esse entendimento. O apóstolo Paulo fala sobre essa verdade na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14, ele diz aqui o seguinte: que o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus, elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Então a Bíblia é clara: o homem natural não consegue entender a palavra de Deus. Então não adianta brigar com as pessoas, tentar fazer as pessoas aceitar a palavra de Deus de forma forçada. Não tem como isso acontecer. Não tem como eu forçar uma pessoa a se tornar um cristão, porque a Bíblia diz que o homem natural não consegue entender a Bíblia. O homem natural, a pessoa natural, ela olha para as Escrituras e ela acha que tudo isso aqui é uma loucura, porque é somente o Espírito Santo que pode abrir o entendimento da pessoa para que ela possa entender a palavra de Deus. É por isso que nesse mesmo capítulo de 1 Coríntios, capítulo 2, o apóstolo Paulo lhe diz que quando ele ia pregar, ele pregava da forma mais simples, porque ele sabia que quem iria converter as pessoas era o Espírito Santo e não as suas palavras. Olhe, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 1, ele diz: irmãos, na primeira vez que estive com vocês, eu não usei palavras eloquentes, nem sabedoria humana, para lhes apresentar a palavra de Deus. Paulo está dizendo: quando eu fui pregar para vocês, eu não fiquei impostando a minha voz, eu não fiquei usando de eloquência, eu também não fiquei citando filósofos, eu não fiquei citando sabedoria humana, eu não fiquei citando para vocês a ciência humana. Pelo contrário, no versículo 4 ele diz: a minha mensagem e a minha pregação foram muito simples. Em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no poder do Espírito. O apóstolo Paulo era um homem culto, muito inteligente, mas quando ele ia pregar o Evangelho, ele deixava toda a sua cultura de lado e ele pregava a palavra de Deus da forma mais simples possível, sem ficar citando filosofia, sem ficar contando historinhas. Ele contava a palavra de Deus da forma mais simples, porque ele se firmava no poder do Espírito Santo. Por isso podemos tirar duas aplicações. Primeiro, se hoje você é um crente, se você um dia entendeu o Evangelho, se você hoje consegue compreender a palavra de Deus, agradeça a Deus por isso. Se você entende a palavra de Deus, é porque Deus abriu o seu entendimento, Deus se iluminou. Então louve a Deus por isso, porque isso não está em você, é Deus que abriu o seu entendimento. E uma outra aplicação: quando você for falar do Evangelho, fale da forma mais simples, mas fale debaixo do poder do Espírito Santo. Para pregar a palavra de Deus é necessário preparo? Sim, mas além do preparo é necessário muito mais a dependência do Espírito Santo. Vai falar da palavra? Acerte a sua vida com Deus, ore para que quando você abrir a sua boca, que o Espírito Santo possa manifestar o poder através de você, para que quando você abrir sua boca, que não seja apenas palavras, mas que seja um trabalhar do Espírito Santo. E Jesus agora, depois que lembrou os seus discípulos a palavra, agora ele vai comissionar eles para o ministério. Olha aqui, eu vou ler do versículo 46 a 48,
de Lucas 24. E disse-lhes: está escrito que o Cristo sofreria e ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos, e que em seu nome se pregaria o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Jesus está dizendo para os discípulos: olha, vocês testemunharam a minha morte, vocês testemunharam a minha ressurreição, e agora vocês, como minhas testemunhas, a começar por Jerusalém, vocês têm que ir a todas as nações pregando o arrependimento em meu nome para o perdão dos pecados. Essa é a mensagem do Evangelho que temos que pregar. O que é pregar o Evangelho? Pregar o Evangelho é dizer para as pessoas que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou e que no nome dele há perdão para os pecados. Isso que é Evangelho. Tem gente que fala que Evangelho é dizer: não, vá para Jesus porque ele vai encher a sua vida de alegria. Vá para Jesus porque ele vai te libertar dos vícios. Vá para Jesus que ele vai transformar sua família. Tudo isso é verdadeiro, mas não é o foco do Evangelho. Sabe por quê? Ninguém vai para o inferno porque usou droga. Ninguém vai para o inferno porque cometeu imoralidade. Ninguém vai para o inferno porque fracassou na família. Sabe o que leva as pessoas para o inferno? É o pecado. O pecado é o maior problema do homem. O maior problema do homem não é a doença, não é o problema financeiro, não são os vícios. O maior problema do homem é o pecado. O homem nasce com esse pecado, porque o pecado nós herdamos de Adão, e por causa desse pecado, Deus está irado com o homem, e se o homem morrer nessa condição de pecador, o homem vai para o inferno. Essa é a pior notícia, é a notícia mais realista que existe, e também a mais triste. Mas qual é a boa notícia? A boa notícia é que Jesus morreu por esse homem pecador. Jesus morreu por nós na cruz, morreu, ressuscitou, e se você reconhecer que você é pecador, e reconhecer que Jesus morreu por você, se você confiar em Jesus, o que você tem que fazer? Você tem que confessar seu pecado a Jesus, pedir para que Ele te perdoe, e pedir para que Ele te reconcilie com Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. É o homem pecador clamando a Jesus o perdão dos pecados e a reconciliação com Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. É isso que eu e você temos que contar para as pessoas. Dizer: olha, se você morrer assim, você está perdido, mas Jesus morreu por você, Jesus ressuscitou, e se você clamar a Ele com fé, pedir perdão dos seus pecados, Ele te perdoará e te dará uma nova vida. Essa é a mensagem do Evangelho que nós temos que pregar para as pessoas. O resto vem automático. Quando a pessoa confessa seu pecado a Jesus, ela vai experimentar alegria, ela vai experimentar libertação, mas o maior problema é o pecado. A pessoa tem que se reconciliar com Deus pelo nome de Cristo. Aí vem a pergunta: os discípulos deveriam sair de lá e sair pregando para todo mundo? A resposta é não. Jesus falou para eles: vocês não têm que sair agora pregando. Olha só o versículo 49: envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus está dizendo: olha, vocês vão ser minhas testemunhas, mas não já. Vocês não vão sair da cidade, vocês vão ficar quietinho aí onde vocês estão, até vocês receberem o poder que eu prometi que vocês receberiam, o poder do Espírito Santo. Depois que vocês receberem o poder do Espírito Santo, aí sim, vocês vão sair pregando. Mas enquanto isso, vocês vão ficar quietinhos aí,
esperando o poder do Espírito Santo revesti-los para que vocês possam ser minhas testemunhas. Isso é importante, porque como já falamos, o Evangelho não são palavras apenas. O Evangelho são palavras mais a manifestação do poder do Espírito Santo. Se os discípulos saíssem para pregar, seria apenas palavras no vento, porque para pregar o Evangelho nós temos que estar revestidos do poder do Espírito Santo. O apóstolo Paulo mesmo disse na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 20, ele disse que o reino de Deus não consiste apenas em palavras, mas em poder. Então, nós não devemos apenas falar, nós devemos nos colocar debaixo do poder do Espírito Santo para falarmos. Pais, vocês querem ministrar na vida dos filhos, nós não podemos apenas usar de palavras, mas nós temos que orar, para que à medida que ministremos aos filhos, o Espírito Santo revista essas palavras de poder para transformar. Você quer falar de Jesus para os seus colegas, para os seus amigos, para os seus parentes? Fale sim, mas fale na dependência do Espírito Santo, para que essas palavras sejam revestidas de poder. Os discípulos, quando receberam o Espírito Santo, eles não apenas falaram palavras revestidas desse poder, mas o próprio Espírito Santo fez com que eles vencessem o medo. Os discípulos estavam trancados numa sala com medo dos judeus, mas quando receberam o Espírito Santo, eles saíram para pregar sem medo algum, porque o Espírito Santo nos enche de coragem, nos enche de ousadia. Como que nós precisamos de sermos revestidos pelo Espírito Santo? Oremos: Senhor, me revista de Ti, me revista do Teu poder, para que eu vença o medo, para que eu vença, Senhor, essa minha ansiedade, e para que as palavras que saírem da minha boca sejam palavras revestidas com o Teu poder. Feito isso, Jesus agora então sai com os discípulos de lá, e no versículo 50 nós vemos que Jesus os levou até Betânia, e levantando as mãos os abençoou. Jesus, ele ergue as mãos para abençoar seus discípulos, como diz em Hebreus 7,7, o maior é quem abençoa o menor é sempre abençoado pelo maior. Jesus, ele pôde abençoar seus discípulos, porque ele era maior, ele é maior, ele é Deus, ele é Senhor. Então ele estende as mãos para abençoar os seus discípulos, e Jesus aqui está exercendo o seu papel de sacerdote. Jesus hoje ele é também um sacerdote que está sentado à destra do Pai, que intercede por nós, e Jesus aqui já estava exercendo o seu papel sacerdotal para com os seus discípulos. E enquanto abençoava eles, no versículo 51, e aconteceu que enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi elevado ao céu. Imagina Jesus conversando com os seus discípulos, de repente ele começa a subir, e os discípulos eles olham para Jesus, e Jesus está subindo até ser encoberta com as nuvens. E quando eles presenciam essa cena, o coração deles se encheu de alegria pelo Senhor. O versículo 51 diz, versículo 52 diz que eles começaram a adorar o Senhor Jesus. E imagina esses homens cantando louvores, adorando o Senhor Jesus. É nesse momento também que apareceu anjos do céu dizendo: esse mesmo Jesus que vocês viram subir, vai descer da mesma forma que vocês o viram subir. Os discípulos, cheios de alegria, eles voltam para Jerusalém, bendizendo a Deus. E me perguntam: o que é que Jesus está fazendo agora no céu? Jesus, ele subiu aos céus, e lá se cumpriu a profecia de um outro salmo messiânico que diz
levantai as portas eternas para que entre o Rei da Glória. O Senhor Jesus entrou de forma triunfante e gloriosa lá dos céus. E o livro dos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 12, diz assim, Hebreus 10, 12: Nosso sumo sacerdote, porém, ofereceu a si mesmo como único sacrifício pelos pecados, válido para sempre. Então sentou-se no lugar de honra à direita de Deus. Jesus hoje está sentado à direita de Deus, e Jesus, ele está reinando no seu trono, ele está reinando no coração de cada filho de Deus, e um dia ele voltará para estabelecer o seu reino. E Jesus também, ele exerce lá no céu o papel de sacerdote. Ele intercede por nós, ele nos abençoa, ele intercede por nós. Cada vez que nós oramos, o Senhor Jesus intercede por nós na presença do Pai. Quando nós pecamos, Jesus, ele age como um advogado intercedendo por nós. E eu quero encerrar lendo do capítulo 10 de Hebreus, do versículo 19 até o versículo 22. Hebreus 10, do 19 ao 22. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo, através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e nosso corpo lavado com água pura. Ou seja, o Senhor Jesus, ele veio, ele morreu por nós, e o sacrifício dele propiciou que nós pudéssemos ter o nosso pecado purificado. Antigamente, ninguém podia entrar na presença de um rei por si só. Se alguma pessoa entrasse na sala de um rei, na sala do trono, sem ter sido chamado, sem ter sido convidado, essa pessoa poderia morrer. Então as pessoas tinham medo de entrar na sala dos reis. Só que aqui, na sala do trono de Deus, nós não precisamos ter medo de entrar. Não precisamos ter medo, porque o Senhor Jesus, ele já nos purificou. Ele morreu pelos nossos pecados. Por isso que o autor de Hebreus diz aqui no verso 21: e uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com o coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e o nosso corpo lavado com água pura. Nós não precisamos ter medo, não precisamos ter receio de nos adentrarmos na sala do trono, porque o Senhor Jesus já purificou a nossa consciência, ele já nos lavou. Podemos dizer: o Senhor Jesus, o Senhor conhece todo o meu pecado, mas o Senhor já morreu pelo meu pecado, e o Senhor me purificou. Por isso é que a nossa oração é ouvida, por isso é que podemos clamar a Jesus. Eu pergunto: essa é a sua situação? Você já teve seu pecado perdoado? Sua consciência já foi purificada? Se não foi, faça isso agora. Clame a Jesus, diga: Senhor Jesus, o Senhor conhece todo o meu pecado, o Senhor conhece toda a minha vida, o Senhor conhece todo o meu passado, nada do que eu fiz está escondido dos seus olhos, mas eu creio, Senhor, que o Senhor morreu por mim, eu creio que o Senhor morreu pelos meus pecados, por isso eu clamo, Senhor Jesus, me perdoe os meus pecados, me purifique, Senhor, de tudo que eu fiz. Eu quero, Senhor, ser um filho de Deus. Clame a Jesus, que um dia Ele voltará, e que quando Cristo voltar, que o seu encontro com Jesus seja um encontro maravilhoso, não um encontro desesperador, porque muitas pessoas terão um encontro desesperador com Jesus. São pessoas que passaram a vida inteira negando Jesus, e quando elas se encontrarem com Jesus, será um encontro de um juiz para com um réu.
Mas se você confessar seu pecado e clamar a Jesus por salvação, o seu encontro com Jesus não será o encontro de um réu com um juiz. O seu encontro será o encontro de um Filho de Deus com o Salvador. Faça isso. E que o Senhor nos fortaleça. E que possamos sempre lembrar das palavras de Jesus. Jesus falou para os seus discípulos: não temas, não temas, não tenha medo. Jesus está vivo, Ele está assentado à destra do Pai, Ele nos assiste, nos observa, Ele sabe quantos fios de cabelo há em nossa cabeça, Ele sabe tudo o que acontece conosco, e Ele está cuidando de cada um de nós. Não tenha medo. Leia a Bíblia, fortaleça na sua mente todas as promessas do Senhor. Oremos. Obrigado, Senhor, por essas palavras, por essas promessas. Fortaleça nossa fé, que possamos crer, nunca esquecer que o Senhor está vivo, o Senhor está nesse momento assentado à destra do Pai, nos assistindo, mas o Senhor também está conosco por meio do Espírito Santo, e nada vai faltar a nós, ó Pai. Nos ajuda a descansarmos em Ti, e por aqueles que ainda não tiveram o seu pecado perdoado, por aqueles que não foram purificados, que essa possa ser a noite de salvação. É o que eu peço, no nome de Jesus. Amém. Eu quero ler a letra de um hino antigo. É um hino que se chama Eu Verei Meu Redentor. Vou ler algumas estrofes desse hino, que diz: fim da lida terreal, quando já morreu a lei, essa vida tão gloriosa me encontrar. Sei que lá meu Redentor finalmente eu hei de ver, e com hinos de louvor hei de o saudar. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Nessa pátria de esplendor hei de amigos encontrar, meus irmãos em Cristo lá eu irei rever. Mas primeiro que os irmãos, quando ali no céu chegar, meu Jesus é quem eu mais anseio ver. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Maravilhoso será esse dia, quando encontrarmos o Senhor Jesus, quando contemplarmos em suas mãos a marca dos pregos e lembrarmos o quanto Ele nos amou e se entregou por nós. Que Deus abençoe e que Deus faça, todos que estão assistindo aqui, que Deus possa fazer de nós pessoas preparadas para esse dia. Eu quero ver agora os pedidos de oração, os irmãos que apresentaram os seus pedidos nos grupos. Estou entrando aqui no grupo de missões. A irmã Palmira, a missionária Palmira pede oração pela saúde da Elisa. A saúde dela piorou essa semana, então vamos continuar orando pela saúde, da irmã Elisa. A Palmira também ela pede, ore também por nós que trabalhamos no Vale do Javari. Temos sido alvo de ataques de organizações que são contra ensinar a palavra de Deus aos indígenas. Então vamos orar que Deus possa ter misericórdia dessa situação que está acontecendo ali. Vou para o grupo das irmãs. Então, primeiramente, agradecer a Deus. Hoje, durante o dia, nós oramos muito pela cirurgia da Mariane. Então, louvamos a Deus que a cirurgia foi bem sucedida e que Deus continue abençoando a recuperação e fortalecendo toda a família, a Mariane, o Lucas, o Mauricinho e todos os parentes, o irmão Maurício, a irmã Marisa, que Deus esteja cuidando e fortalecendo toda a família. O pedido que eu tenho aqui é da irmã Carmen. Ela agradece a Deus os cuidados e a proteção com toda a família. E eu peço pela minha saúde, pelo país, e que Deus dê sabedoria aos governantes. Então está aqui os pedidos da irmã Carmen.
pela saúde, pela família e pelos nossos governantes. A minha mãe, meus pais estão completando hoje mais um ano de casamento, 48 anos de casados. Então, que Deus continue abençoando meus pais, fortalecendo eles a cada dia. E minha mãe aqui, ela agradece. Eu quero agradecer a Deus pelas muitas bênçãos que hoje contemplamos 48 anos de casados. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. A irmã Mariane, nós acabamos de mencionar aqui, ela também enviou uma mensagem no grupo. Ela escreve: boa noite, irmãs, louvado seja Deus, minha cirurgia correu tudo bem, agradeço às irmãs por terem orado por mim, Deus abençoe vocês. Amém. A irmã Téia, ela escreve: eu agradeço a Deus pelas bênçãos e peço oração pelo trabalho e também que os irmãos nos ajudem em orações, pois perdi alguns documentos. Que Deus acalme nosso coração e pela vida espiritual da igreja. Vamos orar então pela Téia, por esses pedidos, essa questão dos documentos. Quem já passou por isso sabe, como a gente fica preocupado para que Deus possa estar ajudando, dando uma solução a esse problema. A irmã Preta: também agradeço a Deus pelo sustento que Ele nos tem dado. Peço por nossa vida espiritual e que esse tempo traga edificação para toda a igreja do Senhor Jesus. Então vamos agradecer e orar que Deus continue transformando toda essa situação ruim em bênção para a igreja, que Deus venha fazer isso. Irmã Terezinha, ela pede pela nossa família, pela família dela, pela igreja, que Deus cuide de cada um de nós aqui. Irmã Rose, ela agradece porque agora ela já está em casa e que Deus continue abençoando e cuidando de cada um de nós. A irmã Elisete, ela pede também oração pelo nosso país, pela salvação dos seus filhos, nora, genro e por toda a nossa saúde. Ela pede também oração por toda a igreja. Amém. Eu vou agora para o grupo dos homens. Aqui no grupo dos homens também, o Lucas também agradece as orações pela cirurgia da irmã Mariane. Louvado seja Deus por isso. O bom Cláudio, ele escreve: meu pedido de oração é que Deus fortaleça nossa fé e nos dê paciência e esperança, que venhamos a confiar somente nele. Amém. Que Deus venha aumentar nossa fé a cada dia. Irmão André: eu agradeço a Deus pela misericórdia e o sustento que Ele nos tem dado, e que nós oremos pelos nossos governantes e autoridades, que Deus dê sabedoria e entendimento para todos eles neste tempo de pandemia. Que Deus possa mostrar que se for a vontade de Deus, que essa quarentena seja afrouxada, que Deus venha colocar isso no coração dos governantes e que possamos logo voltarmos a nos reunir como igreja. Irmão Doroteu, eu quero agradecer a Deus por nossas vidas, que Deus venha nos fortalecer a cada dia. Amém. Deus venha nos fortalecer mesmo nesses momentos. Irmão Gilberto, eu agradeço a Deus porque a cada dia que vivemos podemos ver a presença dele em nós. Amém. Como disse Paulo, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nós temos experimentado isso. Deixa eu ver se tem mais aqui. Grupo dos jovens não temos. Deixa eu ver aqui. Agora eu vou entrar no Facebook. Temos aqui o irmão Leandro, ele pede oração pela salvação da família e agradeço a Deus pelo sustento e proteção nesses dias tão difíceis, pela nação e o presidente Bolsonaro, pelos comerciantes e empresas e pelos irmãos em todo o mundo. Então, é importante nós continuarmos a orar a Deus. Temos que fazer aquilo que a Bíblia manda. Eu sei que às vezes nós somos tentados a criticar, falar mal de governantes, mas nós não devemos agir assim. A Bíblia fala que nós devemos orar pelos
pelas autoridades. Então devemos orar pelo presidente, pelo nosso governador. Nós temos que orar sim, colocar essas autoridades diante do Senhor, né? E que Deus possa ter misericórdia do seu povo, da sua igreja, do nosso país. Continuar orando. Irmã Tânia Passotti, eu peço oração pelo pastor Rafael Passotti, meu sobrinho, que vai passar por uma cirurgia amanhã. É o pastor da primeira igreja batista na cidade de Panorama. Então vamos orar, né, pelo pastor Rafael, que Deus venha abençoar a cirurgia dele, que possa ser bem sucedida nas mãos do Senhor. Vários irmãos aqui manifestando, né, agradecendo a Deus, bom divino, né, eu agradeço a Deus pelas palavras que ouvimos e pela misericórdia conosco. Vários irmãos aqui participando. A irmã Virgínia, né, ela pede oração pela vida espiritual dela, né, a vida espiritual dela, a comunhão dela com Deus. Vamos orar pela irmã Virgínia. Deixa eu ver se chegou mais pedidos aqui. Chegou. Ok, são esses os pedidos. E vamos encerrar com mais uma oração, colocando esses pedidos que foram mencionados aqui. Vamos lembrar de orar em nossas casas por esses pedidos aqui. Como falamos domingo à noite, né? O apóstolo Paulo, ele travava uma luta lá na sua prisão, e a luta que ele travava era a luta da oração. Ele orava pelos irmãos. Vamos entrar nessa luta também, em nossas casas, entrarmos nessa batalha de orarmos uns pelos outros. Que Deus tenha misericórdia de nós. Oremos. Obrigado, Senhor, por mais essa noite, por mais este culto. Eu quero apresentar agora todos esses pedidos que foram lidos aqui. Que o Senhor visite a cada irmão, ó Pai, enchendo o coração deles de paz, que eles possam ter essa certeza de que o Senhor está cuidando deles, e eles possam experimentar essa confirmação do Teu Espírito Santo. Pedimos a proteção, que o Senhor venha proteger a saúde de todos nós, proteja a saúde dos idosos da nossa igreja, das nossas crianças. Pedimos pelo trabalho, pelo sustento de cada irmão, que o Senhor continue a manter o sustento deles, ó Pai. Que nós não venhamos a ficar temerosos quanto ao trabalho, quanto ao sustento da manhã, mas que possamos lembrar que o Senhor vai continuar cuidando de nós. Não sabemos como, mas o Senhor irá cuidar, Senhor. Pedimos também pela saúde dos enfermos, pela recuperação da irmã Mariane, que o Senhor possa abençoar, assim como o Senhor abençoou também essa cirurgia. Continue cuidando de todos nós, fortaleça a fé da tua igreja, que não seja um momento que a nossa fé venha esfriar, mas que a nossa fé possa ser fortalecida cada vez mais em Ti, Senhor. Nos una, nos fortaleça, é o que eu peço, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus conceda a cada um de nós um bom restante de semana. E domingo, se Deus quiser, às 9 horas da manhã, estaremos aqui para mais um culto online. E ficaremos assim até o momento que Deus permitiu que nós voltemos a nos congregar. Então vamos orar, Senhor, que logo nós possamos voltar a nos reunir como igreja. Que Deus abençoe e até domingo, se Deus quiser.